No programa de hoje, vamos conversar com o presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, a quem dou as boas-vindas. Felipe, seja bem-vindo ao nosso Espaço Cidadão. Obrigado, Robson. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui falando contigo e com a sua audiência. Igualmente, presidente. Eu inicio a nossa entrevista conversando um pouco sobre um tema que é importante, mas que algumas pessoas que não são da área não sabem, né? Qual é a importância de existir essa instituição nacional que congrega todas as OABs do Brasil inteiro? Obrigado pela pergunta, ela é muito importante mesmo. E veja, eu poderia dizer que em qualquer lugar do mundo, uma entidade representativa da advocacia é uma entidade forte. Vai acontecer nos Estados Unidos com a Bar Association, vai acontecer nos nossos países aqui, irmãos, no Mercosul, que junto conosco formam o COADEM, vai acontecer na Índia, onde há uma bar também muito forte, na Inglaterra, a França. Agora, no Brasil, isso é importante que todos saibam, nós criamos um modelo de advocacia muito específico, né? Nós temos uma advocacia brasileira comprometida com o processo civilizatório. O que eu chamo de processo civilizatório? Estado Democrático de Direito. A Ordem dos Advogados do Brasil, ela foi, ao longo dos seus 90 anos, ela tem sido verdadeiro local de defesa da democracia, né? Eu digo sempre que é muito interessante comparar a nossa profissão com os países em torno, dizendo que nós somos a maior entidade de classe do mundo hoje, a Ordem do Brasil, somos vistos com admiração pelo mundo todo, nós temos as nossas prerrogativas como lei federal, temos somos previstos na própria Constituição da República, no artigo 133, somos citados várias vezes na Constituição, temos uma estrutura de prerrogativas, de defesa, exame nacional obrigatório, inscrição nacional. Tudo isso é fruto dessa, que eu chamo dualidade, desse trabalho complementar. A ordem serve à advocacia, sim, ao cotidiano da advocacia, mas, acima de tudo, serve à sociedade brasileira na busca por uma sociedade mais justa. E é importante a gente explicar para o nosso telespectador, né, um termo que tem sido muito utilizado ultimamente, né, também no âmbito da política, que chama-se Estado Democrático de Direito. Então, vamos explicar para o pessoal o que é o Estado Democrático de Direito, que tem sido, inclusive, tão achacado, tão perturbado e muitas vezes desrespeitado no Brasil que a gente vive hoje. Estado de Direito eu posso ter autoritário. Eu posso ter o Estado de Direito nazista, eu posso ter o Estado de Direito fascista com Mussolini, nazista com Hitler. Veja, a Constituição alemã de Weimar, que foi talvez a Constituição mais democrática do mundo, da história, ou inaugurou uma tradição de constituições democráticas, ela também possibilitou a ascensão do fascismo, no nazifascismo na Alemanha. São as contradições da democracia. O Brasil é um país com histórico de autoritarismo, que nós temos inoculado como um vírus permanente em parcela da população a violência, o autoritarismo, o preconceito, o machismo, o racismo, né? Nós temos uma série de vícios históricos que nos fazem a sétima economia mais desigual do mundo. E temos há 32 anos, desde a Constituição de 88, verdadeiramente a busca de um Estado democrático de direito, que é um Estado pautado na voz de todos, na participação de todos, na igualdade, na busca pela dignidade da vida, busca pela felicidade, que é uma das coisas mais bonitas que pode existir numa legislação. Cada homem e mulher merece ter chances de buscar a sua felicidade, né? E de ser tratado de forma igual, todos são iguais perante a lei. Então, isso é a base do nosso maior primado, é a defesa que esse processo democrático, que tem muitas dificuldades, Robson. Eu tenho dito, eu compreendo profundamente que parcelas da sociedade não entendam o valor da democracia, porque elas não conhecem os benefícios da democracia. Se eu chego aqui no meu Rio de Janeiro, numa comunidade carente, no Morro do Alemão, na favela da Rocinha, na Vila da Maré, falando das maiores,
eu vou encontrar uma população que não tem acesso à educação, não tem acesso à saúde, não tem acesso à cidadania, como é o nome do nosso encontro, não tem acesso ao direito de ir e vir, não tem garantido o direito de ir e vir. Então, é difícil para essa população entender as vantagens da democracia, é difícil comunicar a essa população de que, mesmo com todas as dificuldades, o processo democrático é o único que garante, aos poucos, né? Não é facilmente construído, mas garante a participação de todos e que todos tenham voz, como está acontecendo recentemente aí, claramente nas transformações eleitorais que estamos vivendo. Sem dúvida. E quando a gente pensa na própria concepção da democracia, no seu sentido mais profundo, né, se imagina que é o governo do povo, automaticamente se pensa nisso. Mas, na prática, o que a gente tem é um governo de parte dos eleitos por parte do povo. E que, muitas vezes, esses representantes estão desconectados dos seus representados, que muitas vezes são governados por milícias, por Estado paralelo, e por isso não entendem realmente o sentido e a importância da democracia e desse pacto civilizatório que é a nossa Constituição, que às vezes tem sido desrespeitada. É isso, e a grande cena, talvez a passagem mais bonita da história da OAB seja a Marcha das Diretas Já, né? São muitas passagens bonitas, mas acho que ali é o ápice do compromisso da ordem com a democracia. E o nosso maior nome, o nosso maior paradigma, eu digo sempre, a advocacia, ela não eterniza autoritários. Nós tivemos grandes juristas autoritários no Brasil, Carlos Medeiros, Alfredo Buzaide, Francisco Campos, né, o Chico Ciência. Nenhum deles é paradigma da nossa entidade. Nossos paradigmas são Rui Barbosa, Sobral Pinto, Raimundo Fauro, todos que lutaram pelas liberdades. Isso é uma marca da OAB no Brasil e na história brasileira. E no grande comício das diretas, que foi na Candelária, aqui no Rio de Janeiro, com mais de 1 milhão de pessoas, Sobral Pinto só fez uma fala, né? Ele leu o trecho da Constituição, que todo poder emana do povo e em seu nome deve ser exercido. Então, em última instância, é essa a finalidade, e acho que parte da superação desse problema que você falou, dessa contradição, é uma reforma política que os políticos brasileiros estão devendo, né? Estão em dívida com a sociedade brasileira, porque toda a crise que começou em junho de 2013 nasce com esse sentimento de distanciamento dos representados pelos representantes. E isso, efetivamente, ainda não foi transformado. Sem dúvida. Estamos conversando com o presidente nacional da OAB, Felipe Santa Cruz. E eu lhe pergunto agora, presidente, concluindo essa questão da participação e da importância da OAB no contexto da democracia brasileira, ao longo da história, como você narrou alguns episódios, nós sabemos que a OAB teve um papel fundamental, né, na defesa das garantias dos direitos dos cidadãos e da própria Constituição, ao longo da história. E quando a gente pensa no Brasil de 2020, olhando para 2021, qual é, na sua visão, a principal missão da OAB neste aspecto quando a gente pensa em democracia? Primeiro, nós temos uma missão cotidiana, que é garantir condições de trabalho, ou seja, prerrogativas, instrumentos, proteção aos advogados. Nós temos 1.300.000 advogados, que nada mais são, para quem entenda, aqueles que nos assistem, nada mais são do que porta-vozes da sociedade, né? Porta-vozes do cidadão, perdão. Porta-voz do seu cliente, para ficar mais simples. Então, quando um cliente outorga uma procuração para um advogado, para, por exemplo, ir a uma delegacia sabendo que seu filho é acusado, ir a uma repartição pública, ali há um grande ato de cidadania, né? Ali está se dizendo que aquele, mesmo que seja culpado, aquele cidadão merece ter o seu direito de defesa, a ampla defesa, o contraditório, ele merece produzir provas, ele merece um julgamento justo que pode, inclusive, vir a legitimar uma condenação por parte do Estado. O Estado não se vinga, né? O Estado não pode ser pautado pela vingança. Então, esse trabalho cotidiano, nós conquistamos no ano passado a criminalização, uma lei que criminaliza a violação das nossas prerrogativas, mais uma grande conquista da advocacia. Eu acho que talvez seja o trabalho mais bonito e talvez invisível, né? Nesse exato momento, numa comarca do interior,
numa pequena delegacia, tem um advogado resistindo ao abuso de autoridade. Quando a lei de abuso foi discutida, e eu defendi abertamente, inclusive com a derrubada do veto do presidente ao artigo da criminalização, e nós fomos vitoriosos, eu dizia, desconhecer a realidade de abuso de autoridade no Brasil é desconhecer a realidade brasileira. A advocacia não pode desconhecer essa realidade. Ela enfrenta o abuso todos os dias, de forma independente e corajosa. E na outra ponta, o que eu chamo das grandes lutas. Por exemplo, a nossa atual é muito por meio ambiente, direitos humanos, a luta contra o racismo, machismo, né? Todas essas lutas que são extremamente duras, porque há uma reação do ódio hoje, né? Há uma reação e uma violência absolutamente clara, presente na sociedade brasileira. Então, são duas formas de lutar. As grandes bandeiras, as grandes causas, que também nos chamam como entidade, e essa luta que eu chamo de formiguinha, que todo dia se desenrola em cada comarca do Brasil. Presidente, e esse é um assunto realmente muito importante, né? Diversos debates entre candidatos que disputavam o OAB. No meu estado, eu tive a oportunidade de mediar e também de entrevistar muitos dos candidatos, e essa questão do respeito às prerrogativas do advogado sempre é colocada, muitas vezes desrespeitado dentro do próprio judiciário. E aí eu pergunto, hoje, presidente, nós podemos dizer que há uma consciência maior, um respeito maior, ou continua acontecendo esse tipo de problema, mesmo inclusive diante desta nova lei, né? Por parte do judiciário, por parte do próprio poder executivo, no que diz respeito a realmente, sendo redundante agora, respeitar, né, os direitos dos advogados. Nós temos nisso aí também uma batalha da tua área aqui, que é de comunicação também, né? Eu acho, por exemplo, a palavra prerrogativas é linda, mas ela é pouco compreendida. Há quem compreenda prerrogativas, e se você bater na internet, nas redes, você vai ver que prerrogativa muitas vezes é confundido com privilégio, né? Nós temos uma dificuldade de fazer ver a todos que a prerrogativa do advogado não é do advogado, né? Quando o advogado, por exemplo, tem o sigilo da sua comunicação... É do cidadão que ele defende, né? É do cidadão, é o cidadão que tem o direito a conversar com o advogado protegido pelo segredo, para poder, inclusive, contar se cometeu um crime, e a partir dali ter uma defesa dentro da lei e da Constituição, né? É o cidadão que tem direito, como eu disse aqui, quando o filho é preso, de saber do que o seu filho está sendo acusado, saber onde está o seu filho, né? O habeas corpus, que foi restaurado a partir da luta da OAB, que em 68 foi suprimido. Então, são direitos seus, são direitos de cada indivíduo que se expressam através da ação da advocacia na defesa do seu cliente. Então, acho essa uma primeira batalha, cada um entender que é o seu direito que tem que ser reafirmado. E, da nossa parte, o que aconteceu nos últimos anos, Robson, é a criação de um grande sistema nacional, voluntário e gratuito, como são todos os trabalhos na Ordem dos Advogados. Nós temos milhares, você que conhece, milhares e milhares de colegas, homens e mulheres, que doam gratuitamente parte do seu tempo. Eu, há mais ou menos 2 meses, fui a João Pessoa, um episódio terrível, uma delegada praticou todo tipo de violência contra um grupo de advogados, inclusive contra o representante de prerrogativas, e lá nós mostramos a força da reação da advocacia, né? Nós temos marcado a nossa gestão por mais do que notas de repúdio, né? Eu entendo que a juventude, a nota de repúdio é muito um instrumento da minha geração, da nossa geração, mas eu entendo que a juventude quer ações concretas. Então, nós temos medidas judiciais, nós temos cobrança de punição, quando for o caso, dentro da lei, obviamente, garantido direito de defesa, e uma firme reação nacionalizada hoje, que as redes nos possibilitam, né? Nós temos acesso hoje, contato com as lideranças da OAB de todo o país. E é um grande sistema capilar, porque nós temos uma capilaridade enorme, nós temos 27 seccionais e mais de 1.000 subseções organizadas em todo o país, aonde se chega numa cidade com alguma relevância maior, já um pouco mais desenvolvida, há uma sede da Ordem dos Advogados do Brasil. Presidente Felipe Santa Cruz, e pensando na sua gestão, nessa sua presidência com toda a sua equipe, representantes do Brasil inteiro, quais são as suas metas até o final? O que é que você pode compartilhar com quem nos acompanha nesse momento, que ao final da gestão você poderá dizer que se encontrará, de certo modo, satisfeito por ter cumprido? Eu diria até que
grande trabalho, a conquista de todos nós com a criminalização das violações, para mim já seria a minha contribuição. Tá? Mas quis o destino, eu sou um presidente muito ligado ao dia a dia do advogado, porque eu sou o primeiro presidente de Caixa de Assistência a chegar à presidência do Conselho Federal. Eu fiz toda a minha trajetória na OAB com prestação de serviço, defesa de prerrogativas, defesa de assistência social a quem precisa mais. Eu sou muito ligado, digamos assim, ao cotidiano da advocacia. Mas eu tenho uma história familiar muito singular, eu perdi meu pai na ditadura, eu tive muitos tios torturados. Inclusive, aqui, presidente, abrindo um parênteses, a minha solidariedade em relação à estupidez, ao desrespeito do presidente da República em relação à memória do senhor, seu pai. E o presidente da República é um grande símbolo do Brasil. Né? É muito forte a força simbólica da presidência da República. Basta dizer que muitas coisas negacionistas, que não fazem o menor sentido, acabam encontrando guarida na sociedade, por conta da voz do presidente, é da nossa natureza. E aí, exatamente pelo que você falou, e agradeço a solidariedade, quis o destino que também essa luta, que eu acho que existe no mundo todo, está sendo travada no mundo todo. A eleição americana foi marcada pela questão das relações internacionais, de direitos humanos, de racismo, ou seja, o mundo está discutindo essas questões e há uma espécie de encruzilhada, ou seguimos o caminho civilizatório, marcadamente começou a se construir com a Constituição Americana, com a Revolução Americana, com a Revolução Francesa, com a Declaração Universal de Direitos Humanos, com a criação da Organização das Nações Unidas, pós-flagelo da Segunda Guerra, ou nós vamos perder para as forças da reação, do autoritarismo, de uma visão elitista do mundo, de uma visão excludente, de uma visão que efetivamente chancela a diferença entre negros e brancos e indígenas, de um mundo que o machismo e o feminicídio seja parte, onde a mulher é propriedade do homem, inclusive o seu destino físico. Então, são esses os grandes temas que acabaram sendo devolvidos à nossa gestão por conta desse momento de polarização. Eu sou uma pessoa muito serena, busco ser firme, busco ser independente, mas sou muito sereno e tenho sofrido muitos ataques, né? Ataques de incompreensão orquestrados a partir das redes sociais, mas acho que é parte do bom trabalho que estamos realizando, não eu, que seria extremamente cabotino, mas a Ordem dos Advogados, historicamente, não importando a origem do advogado ideológico, o seu pensamento, é óbvio que todos temos nossas identidades, mas a ordem não é de direita, não é de centro, não é de esquerda. A ordem é, acima de tudo, a liderança da sociedade civil no Brasil. Chegou a tal ponto no país de hoje que você defendeu o óbvio, né? Significa você estar assumindo uma posição político-partidária, né? Porque posição política todos nós temos, né? Postei um dia desses a frase do Brecht, que tempos são esses que defender o óbvio é necessário todos os dias aí. Sim, exatamente, o Bertold Brecht. A defesa, né? do óbvio virou do nosso cotidiano e a distorção do óbvio também, né? Através desse fenômeno terrível que é das fake news, que é a utilização do espaço de liberdade das redes para manipular o pensamento das pessoas. Presidente Felipe Santa Cruz, e o que se pode dizer em relação ao Poder Executivo Federal, a Presidência da República, o presidente Bolsonaro? Para além dessas questões que acabamos de falar, sobre o desrespeito à pessoa do presidente da Ordem, está havendo também um desrespeito à própria Ordem dos Advogados do Brasil, a própria instituição e essas demais instituições democráticas também, ou não? Acho que o presidente ele alterna momentos. Eu tenho buscado, Robson, separar a questão minha pessoal, porque ela não pode me contaminar, o exagero, a violência, a crueldade das falas do presidente em relação a mim, à minha família, com a questão político-institucional. O presidente ele começou, talvez ungido pelo sentimento que os 59 milhões de votos eram todos eles, na sua visão de mundo. Nós sabemos que não é assim o processo democrático. Há um marco maior que é a Constituição, né, que o presidente prometeu cumprir no momento que tomou posse. Talvez tomado por esse espírito, ele passou a fazer uma campanha cotidiana de ataque às instituições. E a ordem se sente, inclusive, envaidecida por ser colocada no rol do Supremo, do Legislativo, né, dos prefeitos, dos governadores. Essa foi a dinâmica, principalmente do primeiro ano de presidência do Jair Bolsonaro.
Fato é, e eu louvo isso, né? Eu estou aqui fazendo a crítica e quero louvar, que o presidente tem tentado, pelo menos, moderar a sua conduta. E é tudo que o Brasil quer. O Brasil está muito cansado desse enfrentamento cotidiano que se dá em todas as cidades e que leva a um esgotamento da própria experiência democrática, né? As pessoas passam a achar que a liberdade de falar é o problema, achando que calar é melhor porque dá a falsa paz dos cemitérios. Então, o presidente vem tentando moderar, aqui e ali com problemas que para nós são graves, principalmente na questão da pandemia, né? O negacionismo do presidente. Agora soubemos que 7 milhões de exames, de testes, estragaram nos porões aí, guardados pelo Ministério da Saúde. Toda a questão da vacina, que nos parece surreal, né? Uma discussão que remete a Oswaldo Cruz, ao início do século XX, final do século XIX. Então, esse processo negacionista é claro, mas nós entendemos que é importante que o presidente persevere numa linha de moderação, que o Brasil precisa muito dessa linha de moderação e nós não sabemos até quando o presidente seguirá buscando esse diálogo, que é muito importante. Nós tivemos já, com o resultado das eleições americanas, né, uma segunda derrota do ponto de vista do voto do Donald Trump, que tem desempenhado esse mesmo tipo de política que é espelhado no Brasil por Jair Bolsonaro e em outros países do mundo por outros presidentes que caminharam à extrema-direita, mas o presidente Trump sofreu sua segunda derrota no voto. Na primeira vez foi eleito por causa do Colégio Eleitoral americano. Dessa vez, derrotado no Colégio Eleitoral e no voto. Esperamos todos, eu acredito que no mundo inteiro, que com ele tenha sido derrotado também esse modelo de fazer política que é terrível para todos nós. E aí eu lhe pergunto, presidente Felipe Santa Cruz, né, que está à frente de toda a OAB no Brasil inteiro, eu gostaria que você pudesse nos dizer o que é que existe hoje de ações concretas da Ordem dos Advogados do Brasil contra o Poder Executivo Federal, o presidente da República, Jair Bolsonaro, ou do próprio Felipe Santa Cruz? Não, eu propriamente apenas notifiquei o presidente, interpelei porque ele disse que diria qual é o destino do corpo do meu pai. O presidente desconversou, né? Nós já aprendemos que o presidente faz muito isso, esse teste de quente e frio, né? Ele afirma algo muito estapafúrdio e depois recua, vem para metade do caminho. Fez isso no meu caso e para mim o assunto está superado. Em relação à ordem, o grande desafio é esse que eu te falei, ser concreto nas nossas medidas. E acho que o local onde nós somos mais concretos, nós temos uma legitimação constitucional para atuar no Supremo Tribunal Federal, nós somos tecnicamente habilitados para isso e temos os melhores quadros produzindo pensamento jurídico dentro da ordem. E na minha gestão, mais de 40 ações já foram ajuizadas perante o Supremo em defesa da advocacia e da sociedade. Vou citar 3 aqui, que as pessoas, todas elas até o momento vitoriosas. Na primeira semana de pandemia, o presidente buscou limitar a lei de acesso à informação. A nós apareceu absolutamente absurdo isso, porque, obviamente... Iniciativa que partiu, inclusive, do vice-presidente Mourão, né? Depois, isso. Abraçada por ele, né? E é gravíssima, porque, veja, ali estava se falando da imprensa não poder fazer, por exemplo, o que fez, que é fazer a contagem dos mortos. Ali estava se falando em fechar o Estado, a informar a imprensa com as pessoas isoladas. Para mim, me parecia um ato de um autoritarismo, de uma violência, de uma contradição. Numa democracia, no momento de crise, eu preciso de mais democracia, mais liberdade, mais informação, para que todos possam se posicionar, inclusive serem alertados pelo risco que... Fomos ao Supremo, vitória garantida, que a não aplicação dessa alteração. Uma semana depois, o presidente passa a questionar a autoridade de prefeitos e governadores no enfrentamento. Ora, meu Deus, a Constituição diz que essa capacidade ela é concorrente, ela é complementar entre os entes federativos. É óbvio que eu preciso do prefeito da pequena cidade de todo o país para fazer o bom enfrentamento, né, com a organização do Ministério da Saúde, mas para fazer o bom enfrentamento ao problema da saúde. E o presidente dava sinais claros de fazer uma briga de competências. Fomos ao Supremo, liminar, confirmado em plenário, dizendo que essa capacidade é concorrente. Uma última que as pessoas não prestaram atenção
em tempos eu estou destacando 3 para não cansá-los, em tempos de pandemia, né? Em tempos de fake news, em tempos que as redes vêm sendo grande debate em países muito mais avançados do que nós, porque eu sei, compreendo que o Brasil sempre tem uma visão muito colonizada, primeiro pela França, voltada para o francês, depois para o inglês, Portugal, França, Inglaterra e hoje Estados Unidos. Por isso a eleição americana teve tanta importância entre nós como tem no mundo, né? Nós ainda somos um país periférico, ainda temos o ranço, os traços de colônia. E o mundo discute hoje a questão das fake news e do uso dos dados. O presidente da República, através de medida provisória, né, ou seja, de forma precária, alegando urgência, determinou que as empresas privadas de celulares, de telefonia, entregassem contratos que são sigilosos, são pessoais, né, com cláusula de confidencialidade, entregasse os dados de 220 milhões de usuários de telefonia móvel no país ao governo através do IBGE. Eu disse na época, eu tenho o maior respeito pelo IBGE, que é até aqui no meu estado, mas para que isso seja feito, eu preciso de uma grande e clara cadeia de custódia desses dados. Ou eu crio caos na democracia brasileira com a manipulação dessas informações. E nós fomos ao Supremo e conquistamos também uma liminar. Por último, que não é algo do Supremo, mas foi uma posição política institucional muito importante, que depois até chegou no Supremo com uma decisão do ministro Luiz Fux, nós fizemos um parecer assinado por mim, por Marcos Vinícius Furtado Coelho e por Gustavo Binemboim, um parecer no auge da crise, houve a discussão sobre o poder moderador das Forças Armadas. Veja os perigos que o Brasil... A que ponto nós chegamos? Que ponto? Tudo que a Constituição de 88 não quis era o poder moderador. Tanto as Forças Armadas não são poder. Do Império, né? Houve poder moderador, como você bem acentua, no Império. O imperador era o poder moderador. Então, as Forças Armadas seriam o nosso imperador moderno. Nem elas querem esse papel. As Forças Armadas modernas, democráticas, não querem esse papel. Pois houve quem veio a público defender isso, e nós, numa reação muito dura, muito forte, muito substancial, fizemos impor a narrativa correta do que queria o Constituinte de 88 e que esse poder moderador ele não existe. Então, são muitos os exemplos, eu acho. A história é sempre assim, né? É muito cedo para analisar, mas eu acho que a nossa contribuição, com muita dificuldade, muita injustiça, muitos ataques que eu venho sofrendo pessoalmente, a minha família, a nossa contribuição vem sendo dada. Bom, quero agradecer a participação do presidente nacional da OAB, Felipe Santa Cruz, no nosso programa Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vindo, presidente, e eu deixo um momento final para suas despedidas junto a todos aqueles e aquelas que nos acompanham pela televisão e pela internet. Um prazer, obrigado pelo convite. É sempre bom a oportunidade de poder debater assim como é o teu programa, né? Um programa de diálogo, de conversa. Eu gosto muito desse formato, né? Eu sou obrigado, por conta da minha função, muito ao discurso, né? E o discurso é uma coisa meio distante, né? É uma imposição unilateral. Então, é importantíssimo os meios. Eu sou um amante da liberdade de imprensa livre, técnica. Nós vamos, com todas as dificuldades, acreditem em mim, nós vamos construir o Brasil que nós sonhamos para os nossos filhos e netos. É o que todos desejamos. Muito obrigado, presidente. Obrigado. Os estudiosos dizem que já passamos por diversas eras. Em alguns momentos, o homem era teocentrista, Deus era o centro do universo. Em outro momento, se considerava o antropocentrismo, o homem como o centro do universo. Talvez agora estejamos na era do achocentrismo. Vale aquilo que eu acho que é verdade, mesmo que seja mentira. Por isso, talvez alguns estudiosos digam ainda que estejamos na era da informação. Ou será a desinformação? Olá, eu sou Robson e estou aqui para convidar você a fazer parte desta comunidade de pessoas que querem ser bem informadas, com conteúdo ético, de qualidade, democrático, que vai incentivar o bom debate que a sociedade precisa fazer. E se você quer conteúdo de qualidade, lembre-se de inscrever-se no nosso canal para ficar bem informado. Todo dia com notícia, comentário e opinião para que você
esteja melhor instruído a discutir os temas que estão presentes no dia a dia da sociedade.